Futebol de Verdade com António Tadeia. Olá pessoal, o Sporting perdeu hoje em Leipzig com o Rasenball Leipzig por 2-1 na penúltima jornada da fase de Liga, da Liga dos Campeões. Manteve-se nos 10 pontos, tal como o Benfica, e assim não conseguiu ainda carimbar o apuramento para o play-off da competição. Vai depender ainda daquilo que acontecer na última jornada da prova. Foi a terceira derrota consecutiva dos Leões nesta competição. Foi também a primeira derrota de Rui Borges nos 90 minutos, porque até aqui só tinha perdido nos penaltis contra o Benfica, mas foi uma derrota que deixou bem evidentes alguns daqueles que são neste momento os problemas desta equipa leonina. E eu vou elencá-los aqui nas minhas notas rápidas sobre esta partida. O primeiro problema tem a ver com o cansaço com que a equipa está neste momento. Parece-me que a equipa está claramente fatigada, foi demasiado espremida, não havia muitas opções para poder rodar, até em função da onda de lesões que a foi afetando, e por isso mesmo há ali jogadores que já não são capazes, ou neste momento não são capazes de dar o ritmo que um jogo destas circunstâncias mereceria. O Leipzig foi sempre uma equipa com um ritmo mais forte, foi sempre capaz de meter mais energia em cada lance, foi sempre capaz de meter mudanças de velocidade, que foi aquilo que foi faltando ao Sporting. Segunda questão, achei que Rui Borges cometeu alguns erros na composição do 11 inicial, e atenção, fica aqui o parênteses porque falta perceber até que ponto é que esses erros não foram forçados, lá está, pela gestão dos jogadores que tem à disposição. E elenco aqui três casos, porque um deles é evidente. Victor Gyökeres, obviamente, não foi titular porque está a precisar de recuperar e estava em risco de se lesionar. Jogou Arder, que não dá toda a mesma sequência aos lances na frente, mas também não estiveram de início Gonçalo Inácio, voltou Santos Justo, e não sei até que ponto é que isto não é mesmo uma convicção de Rui Borges, mas a verdade é que com Inácio a equipa ganha uma outra capacidade para construir desde trás que não tem com Santos Justo, e pela ausência de Inácio se explica também muito a incapacidade que o Sporting do início da partida teve para construir dentro do bloco da equipa do Leipzig, e depois ainda a recolocação de Zeno de Bast como médio ao lado de Hjulmand, em vez de Morita ou até de Daniel Bragança. De Bast pode perfeitamente jogar como médio se a ideia for fazer aquilo que ele fez no jogo contra o Rio Ave, em que baixava sempre para construir desde trás e encarava sempre o jogo de frente. Já fica muito mais difícil para ele se aquilo que se lhe pede é que avance para as entrelinhas, é que jogue muitas vezes de frente para o jogo e de costas para a baliza. Não tem de todo essas características, e o Sporting durante a primeira parte, ou pelo menos até às substituições, foi uma equipa diferente daquela que foi depois das substituições. E por fim, um outro aspecto que é preciso ter em conta também é que esta derrota acaba por sublimar aqueles que são neste momento, ou aquele que é neste momento, o principal ponto fraco do plantel. O Sporting sofre 2 golos e em cada um desses golos está um dos seus laterais direitos, ou um dos laterais direitos que usou na partida de hoje. No primeiro golo está Fresneda, que foi o titular da posição. Ele foi atraído dentro e permitiu o cruzamento de Raum para a finalização de Sesco. Depois Fresneda volta a estar num golo que é anulado por fora de jogo de posição de Openda, quando também da mesma forma vai com Openda para dentro e permite que Raum apareça por fora completamente isolado para finalizar. E no final o golo que foi da vitória do Rasenball Leipzig, marcado por Poulsen. Nesse lance já está Esgaio, que tinha entrado 1 minuto antes para o lugar de Fresneda, mas em 2 ocasiões que teve para fazer o corte, acabou por não o conseguir. Isto é um jogo a gritar ao Sporting que, de facto, se calhar, precisa mesmo de ir ao mercado para reforçar aquela posição. Mas vamos olhar para o jogo de forma agora já necessariamente mais rápida. O Sporting entrou com o seu esquema habitual, 4 homens atrás, Fresneda como lateral direito, Maxi Araújo como lateral esquerdo, Diomande e Santos Justo foram os centrais, Hjulmand e De Bast apareceram como dupla de meio campo, Hjulmand mais fixo, De Bast a tentar jogar mais dentro do bloco adversário, com Jenny Katam na direita, Giovanni Kenda na esquerda e Trincão no apoio direto a Conrad Arder. Do outro lado,
a equipa do Leipzig aparecia num 4-2-3-1. Para quem se lembra daquilo que era o 4-2-3-1 de Schmidt no Benfica, a ideia é a mesma. Os extremos, Baumgartner à direita e Xavi Simons à esquerda, a aparecerem sempre muito dentro, a tentarem atrair os laterais do adversário para libertar o espaço para as subidas dos dois laterais, Retroida, que era o lateral direito, e Raum, que era o lateral esquerdo. Sobretudo este foi sempre um quebra-cabeças para o lado direito da equipa do Sporting. A verdade é que, no início, o Leipzig chegou ao golo relativamente cedo, aos 19 minutos, fez o 1-0. O Sporting teve uma primeira ocasião para eventualmente vir a marcar aos 29, num lance em que Catamo descobre a chegada de Maxi Araújo, mas Baumgartner fechou bem e cortou para canto, e depois dá-se a lesão de Jeremiah Santos Justo e a entrada de Gonçalo Inácio. Melhorou o Sporting porque passou a ter mais capacidade para ter bola, para construir, para descobrir trajetórias dentro do bloco adversário. Faltava depois quem fosse capaz de ocupar essas posições, e isso só se viu mais tarde. O Leipzig ainda fez o 2-0. Um tal lance que foi anulado, e o Sporting, mesmo no final da primeira parte, teve uma ocasião flagrante, então aí sim, um passe de Inácio, lá está, criar o desequilíbrio na defesa da equipa do Leipzig, e depois um cruzamento de Gianni Catamo, na altura, ocasionalmente na esquerda, a permitir uma chegada de Fresneda, que acabou por chutar contra um adversário. O intervalo chegou com equilíbrio em termos de remates, 6 para o Leipzig, 7 para o Sporting, mas com mais remates enquadrados dos alemães, 3 contra 1, e sobretudo com um índice de golos parados muito superior, 1,19 contra 0,28. Mas isto teve que ver com o lance do golo, que é uma finalização de Sesco em cima da linha de baliza, que teve um XG de 0,97. Portanto, só aí está praticamente um golo certo. Ora, na segunda parte, o Sporting não veio logo com substituições, ainda sofreu um bocadinho, porque percebia que a equipa não estava com a energia suficiente e entrou até um bocadinho mais desligada, mas ao minuto 54, quando Rui Borges faz 3 substituições de uma vez, a equipa melhorou bastante. Saiu De Bast, entrou Morita, dá outro preenchimento à zona de meio campo. Saiu Catamo, entrou Bragança, para a posição em que estava Trincão, com Trincão a partir daí aberto no corredor direito, e sobretudo saiu Arder e entrou Gyökeres. O Sporting chegou ao empate ao minuto 75, na primeira vez que Gyökeres se viu em situação de 1-1 contra Orban, o central da equipa do Leipzig, e pareceria, até porque os últimos minutos tinham sido de superioridade clara da equipa leonina, que o Sporting poderia estar em condições para dar a volta à situação. Assim que entrou o golo, Rui Borges troca Fresneda por Esgaio. Primeira jogada depois desse lance, golo do Leipzig, o tal golo de Poulsen, depois de uma série de ressaltos ganhos pelos alemães dentro da área. Até final, vimos um Leipzig a defender já em 5-4-1, com Retroida como lateral direito, como Nusa como ala esquerdo, ou lateral esquerdo, Klostermann, Orban e Bichabou como centrais, e depois, mais à frente, 2 médios de características mais defensivas, Kampfl e Vermeeren, com Seiwald, outro médio, a jogar mais no corredor esquerdo, Poulsen a fechar o corredor direito e apenas Sesco a jogar como ponta de lança. A verdade é que o Sporting não criou, pareceu afetado pela situação, não criou até final, a não ser, passou a cruzar muito, outra vez voltou o problema dos cruzamentos à equipa do Sporting. Num desses cruzamentos, aos 90+5, Gonçalo Inácio esteve de cabeça à beira de fazer o gol do empate, que talvez os Leões até merecessem pelo que mostraram na segunda parte. Mas se olharmos para aquilo que são as estatísticas finais, 10 remates do Leipzig contra 17 do Sporting, 9 remates a 5 para os Leões dentro da área, mas 6 remates enquadrados para a equipa alemã contra apenas 2 da equipa do Sporting, e uma superioridade clara do Leipzig em termos de golos esperados, 2.30 contra 0.80 da equipa portuguesa. Muito bem, o que é que isto quer dizer? Que o Sporting vai ter que ainda fazer pela vida na última jornada, e que o Leipzig, que até aqui tinha 0 pontos, não é uma equipa terrível, não, mas é uma equipa que estava perfeitamente ao alcance dos Leões, acabou por pontuar pela primeira vez nesta Liga dos Campeões. Continua eliminado, mas já não vai a 0 para casa. Futebol de Verdade com António Tadeia.